In every story of things that go bump in the night, there are two possibilities. One, that it's a hoax. Two, that there's something going on beyond the grasp of the human mind. If this is a hoax, it means that some of the 17 people who've seen things have been playing an elaborate and twisted joke on the others. If it isn't a hoax, it means that either those 17 people have all been having hallucinations, including the police, or this is the best documented ghost story of all time. Ed e Lorraine Warren são um casal de investigadores paranormais mais conhecidos no mundo, com mais de 10 mil casos investigados em 5 décadas de atuação, incluindo casas assombradas, objetos amaldiçoados, possessões demoníacas. E ao longo desses anos, eles registraram esses casos. Alguns viraram filmes, outros foram esquecidos ou enterrados de propósito. E hoje vamos abrir os arquivos mais sombrios dos Warren, e o terceiro deles é sobre o poltergeist de Enfield, um dos casos sobrenaturais mais bem documentados da história. Então peguem a pipoca e se preparem para o susto. O ano era 1977 e a cidade era Londres, mais especificamente Enfield, subúrbio da zona norte da cidade. Peggy Hodgson era uma mãe solo com 4 filhos, Margaret, de 13 anos, Janet, de 11 anos, Johnny, de 10 anos e Billy, de 7 anos. Peggy havia divorciado do marido 3 anos antes e agora estava encarregada, sozinha, de cuidar de seus filhos. A noite era 31 de agosto de 1977, às 9h30 da noite. A família estava se preparando para dormir, até que no quarto de Janet e Margaret houve-se barulhos. As garotas acordam assustadas e sua mãe aparece no quarto pedindo para as meninas pararem de fazer barulho e dormirem logo. Mas antes de Peggy sair do quarto, ela mesma ouve barulhos de 4 batidas nas paredes. As irmãs diziam que a cadeira estava se movendo dentro do quarto. Sem paciência, Peggy pega a cadeira e coloca na sala de estar lá no primeiro andar. Volta para o quarto e manda as meninas dormirem. Mas assim que ela tenta ir embora mais uma vez, as 4 batidas na parede voltam. As 3 ficam completamente assustadas até que a cômoda se arrasta, sozinha, pelo quarto até a porta. Paralisadas de medo, Peggy tenta entender como uma cômoda pesada daquelas se moveu sozinha por 45 centímetros dentro do quarto. Peggy tenta arrastar a cômoda para desbloquear a porta, mas algo a arrasta de volta. E ao tentar pela segunda vez, não consegue mover o móvel, como se houvesse alguém do outro lado empurrando na direção oposta. A mãe então pega todos os 4 filhos e saem correndo para fora da casa. Ao avistar a luz acesa da casa dos vizinhos, Peggy então decide pedir ajuda a eles. Os vizinhos eram Vic e Peggy, e o filho deles, Gary. Eu vou chamar aqui de Peggy mãe, Peggy vizinha, para não confundir vocês de qual Peggy eu vou estar falando. Peggy mãe conta o que aconteceu aos vizinhos e pediu para que Vic desse uma olhada na casa, caso houvesse alguém invadindo ou, quem sabe, um animal desconhecido. Os vizinhos então vão até a casa dos Hodgson, vasculham toda a casa de cabo a rabo, não encontram nenhum sinal de arrombamento ou de animal na propriedade. Até que eles mesmos começam a ouvir 4 batidas na parede. Mas as batidas começam a andar pela casa. Gary coloca a mão na parede e ele sente lá vibrar. Houve alguns ruídos abafados, como se houvesse algo dentro da parede querendo sair. Os vizinhos retornam para casa e informam a família de que há algo estranho e não conseguem identificar. Sugerem então chamar a polícia. Minutos depois, os policiais Carolyn e Pete chegaram na casa dos Hodgson e encontraram 8 pessoas completamente assustadas. Os policiais entraram na casa e Peggy mãe os contou o que aconteceu e mostrou a cômoda. Vic apagou as luzes para mostrar aos policiais as batidas. E não deu outra. 4 batidas em uma parede, minutos de silêncio. 4 batidas em outra parede. Todos ficaram assustados pelo ocorrido e os policiais fizeram uma varredura pela casa. Assim que estavam entre a cozinha e a sala, o bizarro aconteceu.
Pete apontou para uma cadeira na sala que começava a tremer sozinha, até que ela, do nada, se arrastou por entre a porta da sala e da cozinha e simplesmente parou. Todos olharam petrificados para a cena. Os policiais disseram que não podiam fazer nada para ajudar, já que o que ocorreu ali era algo sobrenatural e eles lidavam com humanos, mas queriam monitorar a casa pelos próximos dias. Todos se foram na casa, a família se amontoou na sala para tentar dormir durante a noite. Na manhã seguinte, quando todos acordaram, observaram bolinhas de gude e peças de Lego sendo arremessadas pelo ar. Peggy mais uma vez recorreu aos seus vizinhos, que ao chegarem lá, também viram os brinquedos sendo arremessados pelo ar. Quando recolheram os brinquedos do chão, notaram que eles estavam quentes. Pelos próximos 3 dias consecutivos, o bombardeio de brinquedos continuava. Vic sugeriu irem até a delegacia da polícia, mas Peggy, vizinha, teve a ideia de ligar para o jornal Daily Mirror, já que eles estavam fazendo coberturas de histórias de fantasmas e poderiam conhecer algum especialista que pudesse ajudar. Dito e feito, na noite de domingo de 5 de setembro, os repórteres Douglas Benz e o fotógrafo Graham Morris chegaram na casa para uma vistoria. Eles ficaram por horas, mas nada aconteceu. Às 2 da manhã, resolvem ir embora e assim que saíram da casa, o bombardeio recomeçou e eles retornaram. Uma peça enorme de Lego atingiu a testa de Morris, quase perfurando seu olho, mas eles conseguiram tirar fotos do ocorrido. Na segunda de manhã, George Fellows, repórter sênior do jornal Daily Mirror, ficou intrigado sobre o caso. Resolveu então acompanhar e assim ele levou seu fotógrafo Dave Thorpe para visitar a casa. Analisando as evidências, perceberam que a casa tinha um poltergeist. Poltergeist é uma palavra de origem alemã, poltern, que significa estrondoso, e geist, espírito, e numa tradução nós temos um espírito zombeteiro. Nisso então a dupla resolve contactar a Sociedade de Pesquisas Psíquicas para investigarem o caso. Quem respondeu o chamado para investigação foi Morris Gross. Ele era casado com Betty e tinha 3 filhos, mas infelizmente em agosto de 1976 o casal havia perdido a filha mais nova, Janet, num acidente de moto. E após a morte da filha, o casal começou a ter experiências paranormais, o que despertou em Morris o interesse no sobrenatural e resolveu se juntar ao CPR para investigar esses casos e achar evidências então de que o mundo espiritual existia. Chegando na casa, Morris notou o clima de pavor na família. A primeira coisa que ele fez foi explicar sobre poltergeists. Esse tipo de assombração começa do nada e também termina do nada, sem maiores explicações. Também é um fenômeno que é curto, durando no máximo alguns poucos meses. É inofensivo desde que os objetos não sejam arremessados na família. Pelos próximos dias, os investigadores presenciaram muitas experiências. Bolinhas de gude e Lego voando pela casa, batidas nas portas, uma cadeira rodopiando de pontapé, sinos batendo, talheres voando, portas e gavetas abrindo e fechando, roupas espalhadas pela casa, uma brisa de ar gelado. Morris pediu para a senhora Hodgson anotar tudo o que acontecia na sua ausência, e então ela tinha um diário do fenômeno. Mas, ao passar dos dias, Morris percebeu algo intrigante. Poltergeists sempre são engatilhados pela presença de uma adolescente em estado de amadurecimento. Ele começou a notar que o fenômeno acontecia sempre perto de Janet. Então ele chegou à conclusão de que ela seria o epicentro da assombração. Ou seria ela pregando peças? Teria que descobrir isso. Morris então pediu para que Peggy, mãe, ficasse de olho em Janet. E ela confidenciou a ele que Janet não era mais a mesma. Algo estava diferente nela. No dia 10 de setembro de 1977, o Daily Mirror publica a primeira matéria sobre o caso de poltergeist de Enfield, intitulada A Casa dos Acontecimentos Estranhos. O caso começou a ficar famoso e Mike Gardner, produtor de rádio, leu a matéria e convidou Morris e as duas Peggy
para um programa ao vivo transmitido pela LBC Radio. E assim então os três foram para contar as experiências paranormais com poltergeist. O programa durou mais de 2 horas, foi um sucesso com mais de 25 mil ouvintes naquela noite, com vários telefonemas, fazendo perguntas aos convidados e contando suas experiências paranormais. Assim que os três voltaram para a casa dos Hodgson, encontraram Rosalind Morris na porta da casa. Ela era uma repórter da BBC. Ela então passou a noite na casa e experienciou a cama de Janet sacudir, a cadeira do quarto ser arremessado. Ela entrevistou a família e Morris e depois voltou para o estúdio para apresentar seu programa na rádio e contou sobre o caso paranormal. Morris então se sente completamente sobrecarregado com a investigação do caso e o quão midiático ele se tornou. Então Guy Playfair, outro investigação da Sociedade de Pesquisas Paranormais, oferece ajuda que é aceita na mesma hora. Então Guy começa a frequentar a casa assombrada junto com o fotógrafo Graham Morris para continuar novas investigações e conseguir evidências dos fenômenos. Inclusive, Guy Playfair é autor do livro que eu li para fazer esse vídeo aqui para vocês. Quando Guy então chegou na casa da família, o poltergeist continuava da mesma forma, com os mesmos tipos de assombração. Nada de novo e tudo ficava tão repetitivo que a própria senhora Hodgson já previa tudo o que iria acontecer. A cama vai sacudir, a cadeira vai ser arrastada, depois a poltrona e agora os livros vão cair da estante. Dito e feito. Então Guy e Graham ficaram a postos para gravarem tudo. Guy também ficava de olho em Janet, fazendo pequenos testes se não era ela quem pregava as peças. Guy deixava sempre um gravador pelos cômodos da casa para analisar as gravações logo em seguida. Mas, num belo dia, quando Janet acordou, ela disse para a mãe dela olhar seu travesseiro, e quando eles foram até lá, havia um fundo invisível, como se alguém estivesse deitado na cama. Guy então pensa que pode ser uma menina fantasma. Peg mãe disse que era possível, porque havia uma garotinha de 4 anos na vizinhança que fora assassinada pelo pai. E logo depois, ele tirou a própria vida. E a senhora Hodgson comprou alguns móveis dos mortos. Mas ela disse que tirou os móveis da casa assim que começou as assombrações e nada, obviamente, adiantou. Guy então teve a ideia deles entrarem em contato com a garotinha, se realmente for ela, que mal faria uma menina de 4 anos viva ou morta. Isso realmente se for ela, não é mesmo? Então ele ligou para Morris e os dois foram atrás de uma médium. Mas as coisas começaram a piorar na casa que Peg mãe não conseguia mais escrever em seu diário. E a família resolveu sair da casa por uns dias para ver se tinham algum descanso. Só que não. Onde quer que eles fossem, o poltergeist os seguia. Ficaram na casa do irmão de Peg, John Burcombe, e sua família. Lá começou a acontecer a mesma coisa. Móveis se mexendo, portas batendo, mas agora outro nível, a materialização. Objetos começaram a se materializar do nada. John, que era cético, começou a acreditar na irmã, até sua própria família começar a presenciar a atividade e a sentirem uma presença na casa. Mas o caso piorava. Vic começou a ver uma aparição de uma mulher idosa pela janela da casa dos Hodgson. Então o caso ficava cada vez mais estranho e em apenas um mês de investigação já tínhamos mais de 15 testemunhas do fenômeno poltergeist. O resto dos dias continuava com objetos arremessados, mas agora evoluía para poltronas e sofás revirados, ataques mais constantes, até que evoluiria para uma noite em que Janet acordou sozinha. Começou a chorar em uma espécie de transe, até rir histericamente. A fase de possessão se iniciava. A médium que eles contataram era ninguém menos do que Lorraine Warren, e ela e Ed fizeram uma visita rápida ao local. Lorraine entrou em contato com o espírito da casa, um mago negro chamado Gozer e um elemental chamado Eve. Ed percebe que esse tal de Gozer é o chefão de tudo e que eles precisariam afastá-lo da casa. Lorraine sugere fazer uma cura áurica nos habitantes da casa, principalmente Janet e Margaret, já que os espíritos estão sugando energia delas. Então o casal faz uma limpeza na família, uma bênção na casa e disseram que precisavam voltar mais vezes para fazerem
mais sessões de cura. Os eventos então pararam por algumas semanas até retornarem cada vez piores. Camas sacudindo, lençóis sendo arremessados, uma poça d'água formava no chão da cozinha, sem explicação nenhuma, e sempre que limpavam, ela voltava a aparecer. Até na escola, Janet informava que era assombrada e começava a relatar a aparição de um idoso sentado em sua cama, principalmente sentado na poltrona da sala. Maurice queria algo muito mais científico para estudar o caso e chamou um físico e um psiquiatra. O físico disse que eles precisavam contactar o espírito, conversar com ele. Só que Maurice lembrou do que os Warren disseram: em hipótese alguma, tentem qualquer tipo de comunicação com o poltergeist. Guy, querendo mais uma opinião, foi até o Dr. Eric Dingwall, o membro mais antigo da SPR. Ele disse para responderem o espírito com batidas, assim como ele fazia. Guy já estava cansado da assombração, e depois que a grade de metal da lareira fora arrancada, quase acertando Billy, ele achou que era o momento de entrar em contato com o espírito. Na noite anterior da viagem dos Hodgson de férias, ele foi até a casa a fim de conversar com o poltergeist. A família ficou no quarto de cima, enquanto Guy e John, que é o irmão da Peg e mãe, ficaram na sala. Guy então começou a conversar com o espírito. Disse a ele que uma batida significava sim e duas não. Regras acertadas, chegou o momento do diálogo, mas o espírito não respeitava as regras e batia incessantemente e arremessava objetos no andar de cima. Guy ficou furioso e gritou bem alto: "Você está morto, sabia disso?" E foi um pandemônio no quarto de cima, objetos arremessados, cama voando. O ataque foi físico na família, acertando ela com os objetos. Foi um caos, a comunicação não deu certo. Na manhã seguinte, a família saiu de férias e Guy e Maurice podiam finalmente descansar e se recuperarem dos resfriados. Assim que retornaram da viagem, chegou a vez de Maurice estabelecer contato. Todos estavam no quarto. Maurice começou perguntando quanto era 5 mais 5 e ouviu-se 10 batidas. Ou seja, o espírito era inteligente. Veio as regras: 2 batidas para sim e 1 para não. Knock 1 for no and 2 for yes. Are you a male spirit? 1 for no and 2 for yes. 2. That's 2. You are a male spirit. Did you used to live in this house? You did. Was it more than 50 years ago? Yes. Did you die in this house? Did you pass on? You did pass on in this house. Now, why are you here? Are you unhappy? You're not unhappy. But why are you here? Is it because you want to give us a special message? No. You don't want to give us a special message. Are you having a game with me? Oh, right. Oh, crumbs. As I asked the question, are you having a game with me? It's through the cardboard box and the pillow right in my face. Well, thank you very much. E a assombração piorou ainda mais. Janet foi arremessada no ar junto com o sofá da sala. Facas na cozinha começaram a voar em direção à sala, as mesas flutuavam e caíam no chão. Enquanto descia as escadas, Margaret teve seus pés segurados por algo invisível. Janet e Margaret eram arremessadas das camas junto com os colchões. Vultos pela casa, rostos na janela, um velho andando pelos corredores, assobios e vozes. Guy deu para Janet um bloco de anotações e lápis para que ela escrevesse o que viesse à sua mente. Enquanto isso, a casa era visitada por outros investigadores paranormais e por Rosalind Morris, repórter na BBC, que aparecia para coletar materiais para um documentário sobre o caso da família. Mas claro que tudo iria piorar num dia em que Janet começou a ter convulsões. Ela urrava bem alto, gritando: "Mamãe, mamãe!" Seu rosto se contorcia e ela tentara atacar Maurice.
Anteriormente, a menina havia flutuado de sua cama e Graham havia conseguido fotografar o momento. Essa foto icônica. Guy e Graham tentaram segurar a menina ao máximo que podiam. O médico foi chamado, uma dose de Valium foi injetada na veia de Janet e tudo cessou. Na noite seguinte, o seu ataque foi menos violento, mas durou 2 horas e 40 minutos. A menina chorava e gritava por sua mãe enquanto dormia. Ela levantava da cama como sonâmbula. Guy abriu os olhos dela e, com uma lanterna, iluminou os olhos, mas nenhuma reação. Ela começou a gritar: "Onde está Goober? Ele vai matar você." Peg e mãe lembrou dos Warren dizendo o nome Gozer. Margaret apareceu reclamando que alguém estava alfinetando ela. Janet era arremessada da cama inúmeras vezes. Outro médico foi chamado que a avaliou mais meticulosamente e disse que ela estava numa crise de histeria e prescreveu um novo remédio. Na manhã seguinte, outro ataque e Janet foi levada para o hospital. Depois que melhorou, recebeu alta. Mas, assim que chegou em casa, mais um ataque. Deram remédio e tudo se acalmou. No dia seguinte, Janet desaparecia da casa e se materializava em outro lugar, geralmente presa dentro de uma grade ou dentro de algum armário. Guy então convidou 2 amigos espiritualistas brasileiros que ele havia conhecido em São Paulo, Luiz Gasparetto e Elsie Dubugras. Eles foram até a casa e conseguiram expulsar o espírito de Janet, e assim os seus ataques pararam. Elsie disse que Janet era uma médium e precisava desenvolver esse lado dela. Margaret também era. Depois da visita, a garota conseguiu relaxar e começou a fazer desenhos estranhos, que envolviam os antigos donos da casa, o Sr. Watson, que morrera ali, e a da Sra. Watson, que morreu anos depois, mas a menina nem era nascida quando eles morreram. Em dezembro de 1977, Janet e Margaret estavam tendo pesadelos e gritavam sobre 10 coisas endiabradas. Guy pegou um papel e pediu para que Margaret escrevesse o que seriam esses 10 endiabrados. E assim ela escreveu: 1 é um bebê, 2 é uma garotinha, 3 é uma garota grande, 4 é uma moça de 15 anos, 5 é uma senhora velha, 6 é um garoto, 7 está chegando aos 18 anos, 8 é um velho, 9 não tem rosto e o 10 já foi embora. Frank Watson morreu na poltrona da sala. Todos ficaram chocados de como ela sabia do antigo morador que morreu na casa. No dia 10 de dezembro, se juntaram ao grupo Dr. John Beloff, chefe do Departamento de Psicologia da Universidade de Edimburgo, e Anita Gregory, que já visitou a casa antes. E chegou o momento de fazer o poltergeist falar. O grupo, agora composto por Maurice, Guy, Graham, John e Anita, apelidaram o poltergeist de Charlie e agora conversavam diretamente com ele, pedindo para ele fazer coisas. Não fez nada. Maurice então instigou ele a dizer alguma coisa. Ouviu-se uma voz áspera de um idoso vindo de Janet. Ouçam. I'm invisible. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? I'm a G-H-O-S-T. Because I'm a G-H-O-S-T. Yes, he had quite a sense of humour. He also used to swear a lot as well. Ele continua dizendo que morou na casa. Guy disse que era hora dele aceitar que estava morto e pediu para que ele fosse embora e encontrasse a luz. E pessoas o ajudariam a atravessar para o outro lado. Mas ele disse não. Guy insistiu mais uma vez e ele manda ir para aquele lugar. Então o espírito fica irritado e vai embora. O doutor disse que eles precisavam verificar a possível ventriloquia de Janet. Da segunda vez que contataram o espírito, ele se chamava Bill. E ele disse que sacudiu a cama de Janet porque ele dormia ali e queria tirar Janet dela. Eles questionaram sobre Bill e um outro espírito também chamado Joe. E ao se perguntarem se eram 2 espíritos na casa, ele respondeu que não, eram 10. Os 10 endiabrados. Same questions I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 3. sensible voices. Perguntaram de onde eles vieram e Bill respondeu do cemitério.
E desde quando estavam atormentando elas? Desde 31 de agosto. E por que estão fazendo isso? Nenhuma resposta. Porque você está aqui? Eu morava aqui. Você sabe que está morto? Sim, eu venho do túmulo. De onde? Do Dorrance Park. Não vai para onde as pessoas mortas vão, porque eu não sou um homem do céu. E ele completou: I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. 2 days before I died, I went blind. Then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair in the corner downstairs. Nos dias que se seguiram, a voz aparecia com mais frequência e fazia jogos de desaparecimento de objetos e materializá-los em outro lugar. Eles fizeram vários testes tampando a boca de Janet com fita adesiva, que ela enchesse a boca de água, amarraram o rosto dela com um cachecol, mas mesmo assim a voz ainda saía normalmente. Além de Joe e Bill, outras vozes apareceram durante o Natal e Ano Novo de 1977. Fred surgiu e parecia mais tranquilo e alertava Peg e mãe sobre travessuras perigosas que poderiam surgir, como se ele se importasse com o bem-estar da família. A outra voz era Tommy, supostamente um garotinho de 5 anos, extremamente travesso e não gostava de ser filmado ou gravado pelos equipamentos dos investigadores. Tommy gostava de brincar com facas, fazendo elas flutuarem, arremessando pelos ares e fazendo elas desaparecerem misteriosamente. E no final do mês de janeiro de 1978, uma fonoaudióloga foi levada à casa para estudar as vozes. Ela não sabe descrever de onde aquelas vozes vinham, mas não eram das garotas Janet e Margaret, e ainda analisou as cordas vocais das meninas em busca de danos pelas vozes ásperas. Mas não havia nenhuma. Um outro médium, então, Jerry Sherrick, chega à casa dos Hodgson para uma visita, e ele é bem enfático. Janet e Margaret eram médiums, e elas precisavam aprender a controlar os seus dons, porque elas eram como rádios para as entidades, e foram elas quem trouxeram elas para casa. Então, elas deveriam aprender a controlar a mediunidade para curar e ajudar as pessoas, e repelir aquilo que não era bem-vindo. Jerry enfatizou que elas eram capazes de fechar a porta de comunicação com os espíritos. Ele então fez uma limpeza curativa na família e a casa ficou tranquila por um bom tempo. Ele apresentou então o Sr. Dye, que seria uma espécie de mentor das meninas. Margaret levou o discurso a sério e começou a trabalhar com o Sr. Dye logo de início. E com isso, ela conseguiu fechar todas as portas para os espíritos. E as vozes vindas dela pararam completamente, mas Janet não teve o mesmo sucesso. Enquanto isso, o caso tomava ainda mais proporção midiática. O Daily Mirror checava sempre o caso para noticiar os desdobramentos. A BBC fez visitas na casa e gravou as meninas fazendo as vozes em rede nacional. Um documentário foi feito sobre o caso. Is anybody there? No. Who's there? Dr. Who. Doctor Who? O jornal News of the World apresentava a discussão se o caso era real ou uma farsa. O jornal The Express trouxe uma análise psicológica do caso, indicando o efeito O Exorcista, de como o filme causou uma histeria e que a assombração era sensacionalista, surfando na onda do filme. E a revista alemã Esotera fizeram uma visita à casa e atestava como verídica a assombração. O National Enquirer levou para a casa dos Hodgson, sem qualquer aviso, um exorcista, olha isso. Mas a pedido de Peg, Morris o mandou embora. E Morris e Guy frequentavam simpósios em Cambridge para discutirem a assombração. Algumas pessoas acreditavam, mas obviamente outras não. Muitas acusavam as garotas de farsa da família de fabricar a história em busca de dinheiro e pedirem ao governo uma casa nova.
Em junho de 1978, 10 meses do fenômeno poltergeist, Janet ainda sofria com as assombrações. A garota já estava em estado de esgotamento total. Ela pedia para ir embora dali. E como o caso parecia longe de terminar e se prolongava mais do que qualquer outro caso poltergeist, todos concordaram então em interná-la no hospital Maudsley. Nesse momento, a casa já estava infestada de vários outros tipos de assombrações. Vários escritos na parede, a casa também quase pegou fogo várias e várias vezes. Os ataques ficavam mais frequentes, até mesmo batendo nas meninas, batendo na senhora Hodgson e até mesmo sentindo alfinetadas, sentindo coisas nos próprios corpos. A assombração estava ficando cada vez mais física. Janet estava no esgotamento e a família também. E a mãe estava doida para se livrar da sua filha. Então o médico Dr. Sachs ainda estava interessado no caso, fez umas ligações e conseguiu uma vaga para ela. Então, em 25 de julho de 1978, Janet foi levada para um Instituto Maudsley de Neuropsiquiatria. Ela era acompanhada pelo psiquiatra Dr. Fenwick, que convidou Maurice e Guy para uma apresentação sobre o caso dela. Então, os dois foram até o hospital, fizeram uma palestra para 11 psiquiatras sobre poltergeists e sobre o caso de Janet. No hospital, Janet fez uma bateria de exames e constatou-se que não havia nada de errado com a garota, nenhum dano cerebral, nada de histeria ou epilepsia. Ela contou para Guy e Rosalind que ainda acontecem algumas coisas estranhas com ela, mas que agora ela não prestava mais atenção, e assim as coisas foram aos poucos parando. Mas na casa da família era outra coisa. Achando que a saída de Janet na casa pararia as assombrações, só que não. Objetos ainda se moviam, aparições de vultos e um velho sentado na poltrona aparecia de vez em quando. A atividade havia diminuído, mas não parado por completo. E agora o novo foco parecia ser Billy, que começava a ter pesadelos e a estranha voz parecia ter voltado. A senhora Hodgson já estava à beira do colapso nervoso, não acreditando que ia começar tudo de novo, agora com o filho mais novo. Mas simplesmente pararam as assombrações. Mas Janet retornou à casa em setembro de 1978. As atividades voltaram. Mas pelo menos Janet estava mais consciente e saudável. Anos mais tarde, Janet revelou que sua mãe, na verdade, queria se livrar dela e do problema. E enquanto a menina estava no hospital, uma assistente social a tentava levar para um lar de crianças. Mas como todos estavam lotados, ela teve que voltar para casa. Ao chegar em casa, Janet podia ver a cara de decepção da mãe. Em outubro de 1978, Peter Liefhebber, um repórter holandês do jornal Iskra, entra em contato com Guy para uma visita. Mas dessa vez, ele não quer só fazer uma matéria sobre o caso, mas vai levar um médium que quer acabar com a atividade de uma vez por todas. O médium e curador era Dono Gimelig Meiling, e na Holanda ele já havia conseguido cessar 2 casos de poltergeists. No primeiro dia, ele somente andava pela casa sem dizer nada e perguntou se poderia conversar em particular com Janet. E os dois foram até uma sorveteria da vizinhança. Depois voltou à casa, deu outra volta e foi embora. Mais tarde, ele fez uma viagem astral no seu quarto de hotel e viu uma garota de 24 anos muito agitada que queria chamar a atenção. Na segunda visita, ele levou discos de vinil e colocaram música na casa para aumentar a energia positiva e tirar a atenção da casa. Depois, Peter, Guy e Dono se sentaram para conversar sobre Maurice e de como a aura dele afetava o caso de Enfield. Ele estava envolvido demais com o caso da família, com um forte vínculo emocional. E Dono fez uma revelação bombástica de que a garota de 24 anos, conectada a Janet, era a filha morta de Maurice, também chamada Janet. Depois da revelação bombástica, Guy e Maurice sentam e desvendam todo o caso juntos, somando os quebra-cabeças do poltergeist. Janet, filha de Maurice, havia falecido. Ele pedia por sinais de sua presença e assim o teve em sua casa,
Pouco tempo depois, ele recebe o caso de Enfield, envolvendo uma garota chamada Janet, e com certeza o espírito de sua filha o acompanhou até o caso. Concomitante a isso, o pai da família Hodgson abandona a família e os pais se divorciam, causando uma tensão na família inteira durante muitos anos. E enquanto Janet e Margaret estavam chegando na fase de amadurecimento e por conta de suas mediunidades descontroladas, elas acabaram abrindo portas para os espíritos como uma espécie de rádio espiritual. Então, todos os espíritos que apareciam estavam conectados à família, à casa em que eles moravam, aos vizinhos e, claro, aos investigadores, os 10 endiabrados e, quem sabe, muito mais. Dentre eles temos Bill Wilkins, Frank Watson, Janet Gross, Tommy Hodgson, que é irmão de Peggy e de John, que morreram aos 5 anos de idade, Fred, um tal de Joe, e várias outras vozes, inclusive uma idosa do mercado Spitalfields. Mas, obviamente, podia haver mais vozes na casa. E não podemos deixar de lembrar de uma entidade que supostamente controlava todas elas e manipulava toda a situação. Essa entidade que os Warren descobriram. Depois da visita dos holandeses, as atividades foram lentamente parando até que em abril de 1979 tudo havia parado e se aquietado. Enfim, a família Hodgson poderia viver em paz depois de 18 meses de um pesadelo que não aparecia ter fim. Mas, mesmo com as atividades parando, ainda havia espíritos na casa em que Peggy teria que conviver até a sua morte. A todo momento durante a investigação, Guy tentava testar Janet de todas as formas para ver se era ela quem estava fazendo brincadeiras junto com sua irmã, ou se as assombrações eram reais. Algumas vezes pegaram ela no flagra, entortando algumas colheres e fazendo outras pegadinhas, mas a garota sempre confessava e pedia desculpas. Mas a própria Janet, anos mais tarde, disse que ela e Margaret forjaram 2% das atividades na época, para ver se elas seriam pegas por Guy e Maurice. Eles sempre descobriam. Mas essa frase acabou sendo tirada de contexto e começou a onda de matérias de que o caso inteiro era falso. O mundo então ficou dividido. Aqueles que acreditavam que a assombração era real e aqueles que acreditavam que era simplesmente uma grande farsa. Duas garotas brincando de assombração. Mas Guy e Maurice defendem que era real, com inúmeras provas de que a assombração acontecia. Temos centenas de fotos, gravações de áudio e de vídeos, mais de 30 testemunhas, 200 horas de áudios gravados, visitas de inúmeros médiums e todos aprovavam que sim, o poltergeist era real. Mas e vocês? Acreditam ou não? I know people say, and I don't care what they say, it wasn't them, it was me. I know what happened and I know it was real. How would they like it if this happened to them and they would be being called a fake or whatever? I don't care what they think. I know what happened and I know it was real. Mesmo depois dos eventos de Enfield, a família ainda teria um fim trágico. Janet se casou aos 16 anos e saiu de casa como uma maneira de fugir de tudo o que aconteceu e fugir da sua mãe, que não a queria naquela casa mais. Infelizmente, a Janet teve um filho anos mais tarde que morreu aos 18 anos enquanto dormia. Johnny, um dos irmãos de Janet e Margaret, morreu de câncer aos 14 anos. 2 anos depois dos eventos de Enfield. Peggy, a mãe, morreu em 2003 na casa, na mesma poltrona onde Bill Wilkins morrera. Depois da sua morte, Billy se mudou da casa, acabou vendendo para uma nova família que saiu da casa 2 meses depois, dizendo que ela era assombrada. Maurice Groves faleceu em 2006 aos 87 anos e Guy Playfair em 2018 com 83 anos.
Em 1978, a BBC lançou o documentário The Enfield Poltergeist, por Rosalind Morris, e esse vocês podem ver completo no YouTube, e coloquei uns trechos aqui no vídeo para vocês. Em 1980, Guy lançou esse livro que trouxe as informações desse vídeo aqui para vocês. É da Dark Side, chamado de 1977. Em 2012, Janet deu uma rara entrevista junto com Guy na televisão e ainda parecia bem abalada com o que aconteceu. E claro, para um dos casos de assombração mais documentados da história, tem inúmeras adaptações contando sobre o caso. Em 2015, foi lançada uma minissérie intitulada The Enfield Haunting. Muito boa, recomendo, dá um medinho. Em 2016, o caso seria a adaptação em Invocação do Mal 2, que colocaria os Warren no centro da investigação. Janet e Margaret deram novas entrevistas para o filme e ainda se reencontraram com Lorraine no set de filmagens. E a Janet disse que nunca irá se esquecer desses eventos. Ela está traumatizada até os dias de hoje. Em 2021, Margaret dirigia com seu marido e eles passaram na frente da casa. Assim que ela parou para olhar, as luzes da sala de estar começaram a piscar. Uma maneira de mostrar que a assombração sabia da presença dela ali perto. Em 2023, a Apple TV Plus lançou um documentário sobre o caso The Enfield Poltergeist, mostrando as mais de 200 horas de áudios gravados. Esse documentário é muito bom. Um dos mais completos sobre o caso. Então, esse é o caso do Poltergeist de Enfield. E para vocês, ele é real ou é uma farsa? Fiquem ligados que semana que vem vamos mergulhar no caso de outra família, a dos Lutz, num dos casos mais famosos dos Warren, Amityville. Se gostaram do vídeo, deixe um like, se inscrevam no canal para ajudar meu trabalho e até o próximo episódio. Isso se as suas camas não sacudirem durante a noite.